Olá, gente, tudo bem? Sou Abraão da Capelania Escolar. É muito bom de novo estar com vocês. Queríamos estar presencialmente, mas o momento não nos permite. Vamos usando então as ferramentas que nós temos para nos comunicar. E hoje vamos falar sobre uma aula muito bacana, um tema muito legal: aprender a escutar. Mas antes preciso fazer dois combinados com você. Primeiro combinado: fique muito atento a essa aula. Sabe por quê? Não vai ser só uma aula, isso pode ser um marco para mudar e marcar completamente a tua vida. Isso vai acrescentar, vai enriquecer você durante toda a sua vida. E um segundo combinado: você precisa ir no banheiro ou tomar água, não tem problema nenhum. Pausa o vídeo, depois você retoma de onde você parou e aí você não perde nenhuma informação. Tudo bem? E para dar início à nossa aula, uma pergunta: ouvir uma arte ou não? O que você acha? Uma segunda pergunta para você refletir: as pessoas hoje são boas ouvintes? E aí uma terceira pergunta para prosseguirmos a nossa aula: ouvir ou escutar? Qual a melhor decisão? Existe diferença entre ouvir e escutar? Eu digo a você que sim. E eu aprendi isso da forma mais terrível possível. E eu vou contar o que aconteceu. Quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, eu fiz uma prova com mais de 100 questões. A primeira questão dizia o seguinte: leia atentamente toda a prova antes de respondê-la. E aí, você acha que eu li? Claro que não. Eu e ninguém da turma. Simplesmente começamos a responder a prova. Lá pela questão 15, dizia o seguinte: fique em pé e grite bem alto na sala: ordem e progresso. Eu fiquei em pé naquela sala e gritei bem alto: ordem e progresso. Daqui a pouco ouvi um monte de colegas gritar a mesma coisa. E vamos fazendo a prova. Lá pela questão 30, uma outra questão dizia o seguinte: agora fique em pé e peça permissão ao professor para prosseguir a prova. Eu fiquei em pé e disse: professor, permissão para prosseguir a prova? E ele disse: vai em frente, faz tua prova. E todo mundo com a mesma questão ao professor. E muita gente ria, brincava, o professor ria. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E eu estava ali fazendo a prova, louco para terminar logo, como qualquer aluno quando faz uma prova. Não é verdade? Gente, na questão 98, mais ou menos, dizia o seguinte: não é necessário responder nada dessa prova. Assine o seu nome e devolva a prova ao professor. E aí, nesse dia, de uma forma trágica, de uma forma terrível, eu aprendi que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Vamos lá então. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é receber o som, é a ação da audição natural e automática. É possível ouvir sem prestar atenção, como eu fiz em relação à prova que eu mencionei a vocês. Escutar dá trabalho, exige concentração e esforço intelectual. Trata-se de compreender, tentar sentir como o outro se sente. Escutar é olhar silenciosamente e não interromper quem está falando. Johann Goethe, um famoso autor e poeta alemão, viveu na década de 40, dizia muitas coisas fantásticas. E uma das suas muitas frases dizia: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. E quando nós escutamos o outro com respeito, você sabe o que acontece? Nós não estamos sendo precipitados. Ouvimos com todos os nossos canais sensoriais: visão, audição, sinestésica, ou seja, com todos os sentidos. Estamos atentando ao não verbal, estamos totalmente presentes. E ainda podemos dar feedbacks adequados à outra pessoa. Podemos dar um retorno àquilo que nós ouvimos. Nós demonstramos com essa atitude que a pessoa é importante para nós. E é mesmo. Demonstramos que ela está falando com a pessoa certa. E estamos fazendo com que a outra pessoa se sinta importante. Por isso e por muitos mais motivos, é muito importante escutarmos com toda atenção o que as pessoas nos falam. Mais uma coisa muito importante: o que não devemos escutar ou emprestar os ouvidos,
E aí, duas dicas fantásticas. Nunca empreste os seus ouvidos a mentiras, porque depois da primeira mentira, toda a verdade vira uma dúvida. E nunca empreste os seus ouvidos a fofocas. O fofoqueiro escuta o que não devia e espalha o que não precisa. E aí, mais uma explicação por que é tão importante escutarmos as pessoas. A natureza deu-nos somente uma boca, mas duas orelhas, de modo que nós devemos falar menos e escutar mais. E antes de terminarmos essa aula, não podíamos deixar de falar do Criador. Você conhece a capelania escolar, sabe que ela não é uma igreja, não é uma religião, mas você sabe que nós falamos e cremos muito nos valores. Quais valores? Os valores de Cristo. E no livro do Criador, em Tiago 1, 19 a 27, tem um resumo de tudo que nós falamos. Ouvir mais e falar menos. Esse é o caminho. Nós acreditamos que quando as pessoas escutam as orientações do Criador, elas terão um caminho brilhante, um caminho de bênção, um caminho onde certamente colherão muito menos problemas. E fechando então a nossa aula, uma pequena atividade que você vai pegar impressa na sua escola. Essa atividade fala da arte de escutar, onde você vai se avaliar com apenas 10 questões, se você é ou não é um bom ouvinte. O texto diz assim: a arte de escutar. Uma das melhores maneiras de demonstrar seu interesse pelas pessoas e estabelecer relacionamentos saudáveis é a capacidade de saber escutar. Escutar significa prestar atenção, e é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, pois não nascemos com ela. Quando escutamos, isto é, prestamos atenção, somos capazes de entender melhor quem a pessoa é, sua forma de pensar e de agir. A capacidade de saber ouvir atentamente é uma das competências mais importantes que podemos desenvolver, pois dela depende, em alto grau, a condição de resolver conflitos e estabelecer entendimentos proveitosos, tanto no ambiente de trabalho quanto familiar. Então, pega essa tarefa na escola, essa atividade, esse pequeno teste vai te ajudar. E um conselho para fechar mesmo a nossa aula. Escute especialmente a voz de Deus falando ao seu coração, que te ama e tem um propósito lindo para a tua vida. E que Ele te abençoe.